Boa noite, senhores. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já ia trazer, é um vídeo de reação, tá? E nós vamos hoje reagir ao vídeo do Tasso, ao debate do Tasso, que ele foi lá no podcast da Inteligência Limitada. E o debate era sobre um conservador versus, se eu não me engano, 20 comunistas, tá? E ele e um tema que inclusive me chamou a atenção, que me fez fazer o vídeo anterior da verdade relativa, que na verdade a verdade relativa ela não existe comparada à verdade absoluta. Se você não assistiu, assiste, que a gente discutiu o tema e provei matematicamente, através do elemento mais puro que nós temos hoje como ciência, que é a lógica. Matemática e teoria dos conjuntos, tá certo? E hoje nós vamos reagir ao vídeo do Tassos debatendo contra essas pessoas que se propuseram a debater. E durante o vídeo nós vamos comentando. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, me chamo Felipe, sou matemático, estou me graduando e logo mais penso em fazer meu mestrado e doutorado na área de homologia também, tá bom? E então vamos lá, vamos para a reação aqui. E a gente vai comentando as opiniões acerca da verdade. Tá certo? Então vamos lá. Não existe verdade relativa, a verdade é uma só. Escolha, pastor. Quer vir, irmão? O irmão mais animado aí? Sim. O filósofo. Meu nome é Rodrigo Loconte, sou economista, tenho 25 anos, já participei de alguns debates e bora para mais um. Certo. Então, antes de a gente falar desse tema, eu preciso fazer algumas colocações importantes, que eu vejo que você é uma pessoa bem intencionada, mas algumas ideias, inclusive ideias conservadoras, são prejudiciais para a sociedade de forma geral. Um exemplo disso é chamar o homossexualismo, né? Tudo bem, eu sei que acho que foi um erro inocente, mas homossexualismo e não homossexualidade. Por quê? Vamos falar um pouco sobre isso? Por quê? É porque eu queria ficar no tema. Sim. Não, o senhor está trazendo o tema, tá? Sim. Agora, e se também traz o tema, vamos falar. Sim, deslegitimizar a questão transexual também. Mas se o senhor traz o tema, a gente tem que discutir. Sim, era uma Não tem pontuação, nada mas a gente ver. pode Então, falar. por que homossexualismo não pode ser dito? Não, porque traz a ideia de uma patologia, de uma doença. Me diga as patologias que terminam com ismo. Pode citar. Me diga reumatismo. Isso, pode ser. Estrabismo, Não sou da área reumatismo, quais mais? Astigmatismo. Tá, aqui você já percebe que ele começa a trazer um exemplo de homossexualidade, enfim, ele começa a trazer a definição, enfim, não tem absolutamente nada a ver com o tema, certo? Ele começa a trazer um problema de definição, sendo que não tem nenhum problema de definição. Você percebe que as pessoas, principalmente que são dessa área, elas começam a julgar muito mais a definição, sendo que a definição ela já está posta. Não tem nenhum problema com a definição se eu vou chamar de homossexualismo ou homossexualidade. Mano, praticamente, tá certo? A definição já é boa, já descreve o objeto, tá? O que eu tô trazendo como objeto, eu tô me referindo a objeto pessoas, tá bom? Eu tô trazendo elementos de análise da lógica, tá bom? Levando em comparação o vídeo anterior. Então o cara já começa a trazer aqui um problema de definição, que não tem absolutamente nada a ver, né? Se a definição é autossuficiente por si só, não faz sentido. Então esse pessoal sempre quer ficar mudando a definição, sendo que se a definição, se eles querem ficar mudando toda vez a definição, eles nunca vão ter uma base boa para uma estruturação lógica do raciocínio. Enfim, ele já começou fugindo do tema, sendo que a questão ela é muito mais filosófica, e não só filosófica, mas o instrumento de análise que nós estamos usando aqui é da lógica, a ferramenta mais pura, tá certo? Então, quando ele começa a trazer já um problema de definição, por si só não tem absolutamente nada a ver se a definição já descreve o homossexual, por exemplo. Que é o que eu tenho, inclusive, bem lembrado. Então, pronto. Na visão do amigo, o cristianismo é uma patologia, né? Sim, e se ele de fato pensa dessa forma, ele está errado. Tá e errado. A gente precisa trabalhar para mudar essa ideia, essa concepção. Então, o senhor está vendo aí que cristianismo, o próprio comunismo, não imagino que o senhor ache que o comunismo seja uma doença, já que o senhor é defensor do comunismo. Então, nós já estamos vendo aí que o sufixo ismo não tem a ver com doença. As grandes doenças quais são? AVC, AIDS, câncer, cadê o ismo? O caráter do ismo... Mas por que teve essa troca, então?
O senhor que está propondo, eu não quero troca, não foi eu que estou propondo. A Organização Mundial da Saúde mudou, e tirou, na verdade, essa palavra, e desde então a gente trocou o senhor que sufixo. trouxe essa informação. Então, O senhor disse que eu falei errado por ter falado não falei a palavra errado. Eu falei, traz a ideia de doença. Por isso que não se usa mais o ismo. E foi só uma pontuação. Mas traz ideia de doença? Quais são as doenças? Você tem... Astigmatismo. Não, tem 4 ou 5 doenças. Não tô dizendo que não tem. Provavelmente tem. Cara, ele insiste numa pontuação trazendo ainda que o problema é a definição. A definição, ela é por si só boa já. E a gente já sabe o que significa. Então, a troca, cara, pouco importa. A forma, a troca, isso não importa. O que importa é que a definição já define. Sabe, é uma questão ali que ele tá pontuando, tá fugindo do tema, realmente é uma questão que não faz sentido o que ele tá trazendo. Sendo que o Tasso fala, já que você trouxe essa questão, já vamos debater. E o Tasso acabou levando aí pra frente essa discussão, falando, por exemplo, me fala então, porque ele tá trazendo um assunto da patologia que se refere a uma doença e não é isso, não sei o que, né? Enfim. Já bem ruim. Mas E AIDS, câncer, AVC, todas as... Não é o ponto. O ponto é só um conselho, porque ainda mantém essa ideia o sufixo conservadora. O sufixo ismo, veja bem, a base da sua argumentação é que o sufixo ismo quer dizer doença. Não. Remete à ideia de. E o problema é, as impressões que as pessoas têm são muito importantes. Mas e é por isso que a gente, inclusive, precisa mudar alguns discursos, progredir. Isso é o progressismo. Inclusive, receber a ideia de que pessoas podem sim transicionar de gênero e a transexualidade é sim legítima. Mas o senhor está dizendo que o sufixo ismo remete à doença? Não. Na cabeça das pessoas. Aí é um erro, tem que consertar. E isso, por isso que a gente consertou mudando de homossexualismo para homossexualidade. Pronto, tá resolvido o problema. Mas se está na cabeça das pessoas e não encontra respaldo na realidade, é importante que diga às pessoas que aquilo é uma falsa percepção da realidade. Ou seja, nós não podemos seguir orientações se nós não sabemos as evidências. Tudo que eu peço é que nós busquemos as evidências. Sim, então a homossexualidade não é uma patologia. Patologia? De forma nenhuma. Nem a transexualidade. Transexualidade é algo que não é possível na realidade. Não é possível. Como se define se é possível ou não? A gente... realidade, é a verdade. Na realidade, é impossível um homem se transformar numa mulher e nós tivemos um tema sobre isso. Agora, o senhor quer voltar para o assunto? Pode ser. Aqui, né, o Tasso está sendo... Ele só está evidenciando o óbvio, né? É impossível alguém se transformar, que é por natureza, homem em mulher. A natureza dele é um homem. Assim como, e vice-versa, a mulher, né? Ou existe... macho ou existe fêmea, ou existe mulher, ou existe homem, tá? Isso é uma definição da biologia. Não só uma definição da biologia, porque assim como é uma evidência. Então, só trocar o termo não vai evidenciar na cabeça das pessoas que acham isso, o homossexual, uma doença. Isso não vai ter uma virada de chave trocando o sufixo. A pessoa que pensa que o homossexualismo é uma doença, ele não vai ficar pensando, tem que trocar o sufixo e pronto, vai ter uma mudança. Não, tem absolutamente nada a ver. A definição já define, entende? Ele tá focando em algo que não faz sentido. O que nós temos que analisar não é na definição, a gente tem que analisar no pós-definição, tá certo? Enfim, ele tá entrando em outros contextos e por si só ele só tá fazendo uma análise geral de uma verdade, tá? De uma verdade. Ele não tá trazendo nenhuma verdade relativa aqui. Ele só tá trazendo a verdade. Realmente tá fugindo do tema. Agora, se tratar de outras coisas, a gente trata para não ficar aí aberto. A questão aqui, mais da verdade, é a questão da moral, né? A moral não é objetiva. Ela é subjetiva e depende do contexto social em que a gente está inserido. Obrigado. Será uma grande honra, professor. Venha, por favor. Meu nome é Jimmy Bro, tenho 38 anos, sou músico e comunicador. Vamos lá, então. Vou direto pro tema aqui, né? Na verdade, é um tema bem amplo, assim, bem meio abstrato. Ele pode puxar até uma discussão filosófica que renderia um podcast inteiro aqui. Mas, justamente por ser tão abstrato, eu quero
trazer um pouco mais concreto. Porque a gente está falando sobre verdades absolutas, né? A gente está partindo de um modelo de debate, inclusive, que traz várias afirmações categóricas, como se fossem verdades absolutas, supostamente, né? Para a gente justamente debater se isso se concretiza ou não. E poderia até... isso eu acho que é muito relativo, dependendo do tipo de tema que a gente está tratando e da natureza desse tema. Porque tem alguns assuntos em que, realmente, a gente tem uma verdade objetiva. Aliás, mesmo dentro da ciência, essa verdade pode ser reverificada, né? Já foi consenso, por exemplo, que na Idade Média a Terra era plana, era o centro do universo, enfim. A própria verdade científica ela vai se atualizando. Mas a gente tem outros âmbitos de debate onde essa questão da relatividade, da subjetividade, do contexto, se tornam muito mais determinantes. Eu poderia até trazer, por exemplo, um dos temas que foi o primeiro aqui do nosso debate, se o cristianismo, a afirmação de que ele eleva moralmente a sociedade. Depende de que cristianismo a gente está falando, de qual sociedade, de qual período histórico. Se a gente for puxar um... A depender, a afirmação vai ser verdadeira ou falsa. Sim, por isso que eu estou dizendo que essa afirmação não pode Não, ser pelo verdadeira. contrário. A depender, o senhor pode dizer assim, não, nesta vertente isso é falso. O que está dizendo aqui é que só existe a verdade, uma verdade. Mas eu estou dizendo, por exemplo... Eu não estou entendendo a sua oposição a este eu vou conceito. chegar lá. O senhor disse, por exemplo, que é uma verdade. Olha, segundo debatedor, simplesmente a galera sempre tem que trazer um tema subjetivo. A questão é óbvia que o cristianismo, ou pelo menos um país de matriz cristã, ela vai elevar a moral da sociedade. A moralidade se torna melhor. As pessoas, digamos assim, têm mais a correspondência ao próximo. Tá? Isso é a base do evangelho. Né? Tudo é para o próximo, tudo é para o outro. Então, automaticamente, as pessoas ficam menos egoístas, as pessoas pensam menos em si mesmas, e automaticamente a sociedade se torna mais companheira um dos outros. Então, você percebe que a pessoa ela sempre pega, mas depende do contexto, depende sim, mas aí torna uma verdade subjetiva. E quando nós analisamos uma verdade, nós temos que analisar uma verdade objetiva. Mas depende do contexto da época, isso é óbvio, mas a verdade acima da subjetividade, que a objetividade é que um país de matriz cristã eleva a moral da sociedade. Então, a galera sempre tá pegando, a galera não tá levando a verdade com uma elevação filosófica, intelectual. Realmente sempre estão pegando algo subjetivo. Eles estão trazendo algo óbvio, mas não estão evidenciando a relatividade, só estão evidenciando o óbvio. A verdade absoluta. Verdade que o cristianismo levou de uma forma contínua ao padrão moral da sociedade. Mas a gente tem momentos, desde a gente puxar o histórico, por exemplo, da expansão do cristianismo, processo de inquisição, processo de apagamento, perseguição de outras culturas, posso considerar que ele está vindo na contramão disso, mas mesmo trazendo para os dias de hoje... Isso que o senhor está dizendo, o senhor pretende que seja verdadeiro? Eu quero trazer mas pra gente... o tema é isso. Isso que o senhor está dizendo, criticando o cristianismo, o senhor quer que seja verdadeiro? Eu não estou criticando o cristianismo. Não, isso que o senhor está dizendo, elogiando, ou seja o que for o cristianismo, isso daí o senhor pretende que seja verdadeiro? Ou não? Qual afirmação? Qualquer afirmação que o senhor fez, o senhor pretende que seja verdadeira? Depende, porque, por exemplo, se eu estiver falando que a Terra é redonda, ou que o céu é azul, todo mundo pode ir lá e verificar. Isso não está sob discussão. Agora, essa frase, por exemplo, que eu peguei só como exemplo, nada contra o cristianismo. Tem até amigos que são. Agora, no sentido de que, por exemplo, essa afirmação trazendo agora para o contemporâneo. O tema é, não existe verdade relativa, a verdade é uma só. Sim, eu acho que não é uma verdade absoluta a gente afirmar, por exemplo, que o fato de ser cristão faz a pessoa ser moralmente superior, que a gente vê hoje em dia, inclusive, é muito mais no âmbito do moralismo e de... Então é uma verdade isso? Qual? O que o senhor acabou de falar? O que o senhor está falando, o senhor pretende que seja verdade para todo mundo ou só para o senhor? Porque se a verdade for relativa... Eu acho que é verdade hoje que tem muita gente que se diz cristão, mas mataria Jesus de novo chamando de comunista. Pronto, só pelas coisas que ele isso que o senhor está dizendo, que os cristãos matariam o povo chamando de comunista. É o meu ponto de vista. Não é verdade então, não? Não, então não não é precisa nem prestar atenção. Não. Se não é verdade... Ai, meu Deus do céu, cara. Olha, falar pra você. Simplesmente o Tasso fez um jogo de cintura aí, de raciocínio lógico, falando assim, cara, se é isso que você tá falando, não pretende ser verdade, porque você percebe. O cara começou a dar vários exemplos, contexto histórico, só ressaltando a verdade absoluta. Falou, cara, se o que você tá falando é uma verdade relativa, então não vou nem prestar atenção, porque é relativo, é subjetivo. Vai ser restrição de uma verdade absoluta que vai ter um decaimento de uma verdade relativa. Então, se é relativo a você e subjetivo, que depende de uma parametrização subordinada a esse contexto, então, cara, eu não vou nem prestar atenção. Agora, se você fala pra mim que existiu o cristianismo mudou a moral da sociedade, é uma verdade absoluta. Mas isso aí depende, porque você é cristão, não. Isso aí é uma verdade absoluta. Mas depende do contexto. Sim, a gente tá restringindo a verdade absoluta
e cai para uma verdade subjetiva automaticamente relativa. Mas isso, a existência, digamos assim, uma verdade relativa, não faz com que a verdade absoluta não exista. Mas a verdade relativa comparada à verdade absoluta faz com que a verdade absoluta só exista. Deixa eu só colocar um ponto rapidinho, 30 segundos. Eu queria trazer porque o debate ficou muito em torno da questão da religiosidade, e eu não queria que ficasse uma ideia de que existe uma oposição entre cristianismo e o pensamento progressista, assim como fazem associações que são indevidas, por exemplo, entre sionismo e antissemitismo, ou entre o povo de Israel e o povo o povo judeu e o povo que é a favor da existência do Estado de Israel. São questões onde vai entrar essa relatividade, e aí trazendo para questões mais concretas, do ponto de vista econômico aqui, falando da realidade do Brasil hoje. Escala 6x1 é bom? É bom. Isso poderia ser uma afirmação. Depende para quem? Para o patrão ou para o trabalhador? Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é bom? Depende para quem está pagando ou para quem está recebendo esse salário. Cara, ó, você percebe que todo exemplo que o camarada traz, todo exemplo cai para uma verdade subjetiva. Subjetiva. Se eu pegar a relação de um trabalhador ou para alguém que é chefe, cara, depende. Depende no que você trabalha, depende na onde. Mas isso só ressalta a verdade relativa. Não, muito pelo contrário. O fato de trabalhar é necessário, não relativo. Entende? Todos precisam comer, né? Ter uma vida minimamente digna aqui, e não só digna, mas viver, né? Ter uma vida, um plano de saúde, ter saúde e etc. Então, todo exemplo que ele deu foi verdade relativa. Ele tá pegando uma verdade absoluta e tá restringindo uma verdade relativa. Porque a verdade relativa, para uma construção do raciocínio, ela não se sustenta. Eu necessito de uma verdade absoluta para que a definição e base do meu argumento seja necessário. Tá? Então vamos continuar, porque até agora nenhum argumento válido. Meu nome é Enzo, tenho 25 anos e sou escrevente. Será que o senhor pode começar discorrendo por que o senhor acredita que é verdadeira afirmação aqui? Porque pode haver crenças múltiplas, relativas, mas não verdades relativas, múltiplas. Você pode até crer que uma coisa seja verdade, mas ela não será em relação a você, porque se aquilo for verdade, é em relação a todo mundo. Muitas crenças divergentes e contraditórias são possíveis, mas verdades contraditórias não são possíveis. O que é verdadeiro para todo mundo. É por isso que eu estou dizendo que não existe verdade relativa, porque o que é verdade para todo mundo. E nós só podemos ter conhecimento de fato. Aliás, na história da humanidade, no livro do Teeteto de Platão, há uma construção da definição de conhecimento, que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Então, a verdade, inclusive, é um dos pressupostos do conhecimento. Então, por isso que eu acho que a verdade, eu tenho a convicção disso, é um elemento que é absoluto e não relativo. Eu acredito que a verdade é absoluta apenas em relação a alguns temas. No caso da matemática, a verdade é absoluta. No entanto, em uma série de temáticas das ciências humanas, a verdade ela não é absoluta, porque ela acaba sendo construída socialmente. Deixa eu citar um exemplo para o senhor. A concepção, inclusive, um dos temas é a família, né? Provavelmente o senhor vai defender que a família é... O Enzo aqui, né? Ele já errou já, né? Porque ele trouxe o instrumento da matemática e todo tipo de matéria de humanas, ele é construído em cima de um pensamento. E esse pensamento é com base em uma lógica, a construção de um pensamento é com base em uma lógica e, consequentemente, é com base em uma verdade absoluta. Necessitou de uma base. Se necessitou de uma base, é uma verdade absoluta. Então, ele acabou... a matemática é uma verdade absoluta. Tá? Depois, mais pra frente, eu vou discorrer... por exemplo, nós vamos falar aqui dos teoremas de Gödel, né? Eu consegui desenvolver uma nova forma de como se chegar ao teorema de Gödel. A gente vai pensar em relação a isso, mas vou trazer mais um vídeo daqui pra frente sobre os teoremas da incompletude, que é sobre a limitação do pensamento, mas o Gödel mesmo já traz um pensamento restritivo de que é necessário, dentro daquele sistema lógico, uma verdade absoluta para que ele funcione. A ciência necessitou de uma estruturação de raciocínio rígido, tá? Então, e até mesmo tem uma prova ontológica, se eu não me engano, acho que é assim que fala, sobre a existência de Deus, tá? Tem um Philos ali bem interessante e ele traz a prova da existência de Deus. No caso, ele traz a prova da existência de Deus restrita a um sistema, tá? E não restrita a geral, mas isso aí seria um outro debate. Então, ele já é um tipo de argumento que não é válido, porque simplesmente... ele tá pegando a base da... É como se a humanas, filosofia, qualquer tipo de matéria voltadas a humanas não fosse voltada a um pensamento rígido. O que é uma mentira, tá? Mulher,
e trazer toda o que você acredita, né, que é verdade, é uma concepção que existe hoje em dia a respeito. O que eu acredito que é verdade pode mudar. O que não pode é ser verdadeiro depois de deixar de ser verdadeiro. Então, algo que é verdadeiro para todo mundo em todo tempo. Agora, eu posso crer coisas que mudam. Ou eu posso estar enganado quanto à minha crença sobre algo ser verdadeiro. Então, se ela está sujeita à mudança, eu acredito que ela não é absoluta. Eu acho que a verdade, ela, em determinadas temáticas, ela vai ter uma variação de acordo com cultura e vai ter uma variação de acordo com o tempo. O senhor, quando fala, é aquilo que eu estou dizendo, o senhor, quando fala, o senhor pretende que o que o senhor está falando seja verdadeiro. O senhor não pretende que seja verdade relativa. O senhor, quando fala uma coisa, eu tenho que entender que aquilo é ou não verdade absoluta, porque se for verdade relativa, é verdade só para o senhor. Bom, é exatamente isso que ele está falando. Porque é óbvio que em diferentes contextos vai ser uma restrição de verdade relativa. De novo, né, senhores? A gente vai ficar circulando com um argumento. Porque todo exemplo é uma restrição de uma verdade relativa. Tá? E essa verdade relativa foi construída com base em uma verdade absoluta. Verdade relativa é apenas a restrição da verdade absoluta. Tá? Então, existe a verdade. É claro que a minha verdade, ela pode mudar. Ela pode. Porque se ela mudou, é porque a verdade que eu tinha antes era uma verdade subjetiva. E o meu elemento, digamos assim, puro, porque a verdade, ela descreve os fatos com exatidão e rigor. A verdade é um elemento puro. Então, simplesmente, não faz muito sentido. Se você pega, por exemplo, um dos escritos de Descartes, escuta o método, ou até mesmo Lei de Obtré, Descartes discorre em relação a isso. Até um pouco também de metafísica, mas uma das frases mais famosas, penso, logo existe, porque ele começou a duvidar da própria existência. Duvidando da própria existência, falou, para eu provar minha própria existência, eu preciso... Então, ele levou a um condicionamento de implicação, que é penso. Então, se eu penso, então, necessariamente eu existo. Isso é uma verdade absoluta. Todos nós concordamos que pensamos. Tá certo? Então, enfim, eu poderia expandir esse tema, mas a gente estaria entrando em outro tema, tá? Então, o que não faz sentido. Até porque, quando a gente pega a Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Tá? Porque ele tem leis de moralidade, a gente tem leis de comportamento, forma de se viver, propósito, vontade de Deus. E Jesus já fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ali a gente já tem uma condição de uma verdade absoluta. Se a gente pega qualquer religião que fica andando em cima do muro, falando, existe verdade relativa, isso depende de você só. Mas quando a gente para com isso e fala, cara, eu vou seguir uma religião, em que a própria religião fala que é a verdade, Jesus fala, eu sou a verdade e a vida. A verdade e a vida. Ele falou as verdades, várias verdades. Então existe uma verdade absoluta. Não só com base na palavra, mas a maior construção de rigor puro de ferramenta é a lógica. Então é muito pelo contrário. A gente tem a ciência, ela tende a descrever a ordem do universo. Claro que a gente cai em cima caótico, mas aí eu não vou entrar nesse tema que é 1 Gênesis, vai entrar e discorrer sobre o pecado original. Adão caiu, todos caíram com ele. Todos pecaram. O mundo estava numa condição de perfeito estado. Quando Adão caiu não só a moralidade, não só o espiritual, o afastamento dele, mas também as coisas naturais e até mesmo a tendência nossa de pecar ficou muito mais em evidência. Ou seja, a moralidade que nós temos entre o conceito de bem e mal, a nossa tendência para o mal ficou muito maior. Né? Então a gente podia discorrer. Em outras palavras, começou-se a segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Enfim. É isso, é verdade pro senhor, não pra mim. Se não é verdade pra mim, a gente não tem nem como conversar. Então, eu nunca vou clamar que o que eu tô falando é a verdade absoluta. Eu nunca vou clamar isso. Mas clama que é verdadeiro? É verdadeiro pra quem? O que eu defendo aqui, de acordo com o meu embasamento, isso é verdadeiro. E a minha expectativa é te convencer disso, entendeu? Então pronto, o senhor aceita a existência da verdade absoluta, porque o seu clamor é que o que o senhor está dizendo é verdade absoluta. E por isso eu tenho que ser convencido. Como é que eu posso ser convencido de uma verdade que é só sua, se não é minha? Eu só posso ser convencido de uma verdade que tenha pelo menos uma comunicação entre nós dois. Então, eu acho que a gente teria que ver... Quer vir, né? Ele pediu pra vir.
Então, eu vou falar que existe sim uma verdade absoluta, porque a gente estava falando há um tempo atrás que cristão não pode ser comunista, certo? Eu sou cristão, eu sou comunista. Senhores, de novo, trazendo uma verdade relativa. Estão trazendo restrições de verdades absolutas. E a verdade é o seguinte, a gente vê lá Atos dos Apóstolos, vê, por exemplo, Mateus 25, até comentei com o senhor aqui nos bastidores, né? E então existe o cristão comunista. Ali tem a moral do cristão, Mateus 25, quem quiser, tá ali. Falou de moral do cristão, é ali. Se o cristão não segue aquilo, ele não é cristão. E é isso. Você falou que não pode ser cristão e comunista. E já eu trago uma verdade que é uma só. Se você é cristão e você é contra o comunismo, você é contra o que os comunistas defendem, você não é cristão porra nenhuma. É isso que você é, entendeu? É isso. Se você falou, que você é cristão e comunista, você não sabe o que é comunista, você não sabe o que é cristianismo, ou você não sabe o que é os dois. Eu digo o seguinte, o senhor não sabe o que é ser cristão. Se o senhor soubesse o que é ser cristão, o senhor ia estar aqui e falar, legal, eu gosto do que vocês comunistas estão lutando para defender, eu defendo a mesma coisa, porque o que não é moral é a gente... Aqui já evidencia, né, que ele não leu a Bíblia, tá certo? Isso não evidencia o comunismo de forma alguma. De forma alguma, tá? E eu não sei, esse parte do debate ele tá levando relativo a uma interpretação totalmente subjetiva. Tá? Verdade subjetiva. Então, instrumento de análise negado. Certo? De ficar morando na rua, gente não tem o que comer, gente que não tem casa, gente criança passando fome, é isso. Tudo relativo. É verdade só pro senhor ou pra mim? Essa é uma verdade pra todo mundo. Então não existe verdade relativa. Existe. Por exemplo, o senhor trouxe aí umas verdades aí, que é umas verdades que só o senhor acredita. Que só um monte de outras mas pessoas o fato da pessoa não é verdade. O fato da pessoa crer em algo não torna algo verdadeiro. Então, no fato da pessoa crer em algo, o senhor tem a ideia de pensar da forma que o senhor quiser. Nós estamos juntos. Então, agora, o fato... A verdade é que se o senhor é contra o comunismo, o senhor é um trouxa. O senhor não é cristão. Não, fique bem tranquilo. O senhor pode achar a forma que o senhor quiser. Eu não tenho o menor tipo de problema quanto a isso. Eu sou a favor da liberdade, sou a favor da democracia, o senhor pode achar o que o senhor quiser. A verdade absoluta é que todo cara que é moralista demais gosta de dar o rabinho. É isso, então. O senhor não pode julgar os outros pelo senhor. Eu digo assim, essa postura aí destoou de todo o nosso bate-papo até aqui. Acho que se a gente for pra esse... Bom, acho que não tem nem o que comentar, né? O nível, tá certo? Não tem nem o que comentar o nível de decadência. Entrou ali no debate pra brincar e não conseguiu nem responder, não conseguiu nem discursar. Esse lado vai ter uma... de todas as pessoas que eu vi, eram pessoas capazes de debater com profundidade, equilíbrio, respeito mútuo. Eu acho muito importante que nós mantenhamos essa postura. Não é? Então, o senhor, eu peço que reflita para futuras situações na sua própria vida, não só aqui, porque esse tipo de postura pode prejudicá-lo. Vejo que o senhor é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem opiniões. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de dialogar, de conviver, de sermos tolerantes. Só um pedido que eu faço a vocês, tá bom? Tudo bom, irmão? Tudo bem? Quero fazer uma última pergunta, já que você disse que não existe verdade relativa, apenas uma verdade única. Se você conseguir me responder satisfatoriamente, eu concordo com você e me dou por vencido. O senhor gosta de azeitona? Eu gosto de azeitona. Eu odeio azeitona. Azeitona é gostosa? A verdade absoluta é... Azeitona é gostosa? Não, deixa eu lhe responder. A verdade absoluta é Tassos gosta de azeitona. Essa é a verdade absoluta. O fato de eu gostar de azeitona e o senhor não gostar de azeitona não torna falso a frase Tassos gosta de azeitona, não. Então a verdade absoluta é essa. A verdade absoluta é que eu posso gostar de azeitona e o senhor pode não gostar de azeitona. Se a sua verdade absoluta é uma pra você e a minha verdade absoluta é uma pra mim, a verdade é relativa. Não é verdade absoluta o fato de que podemos ter opiniões e gostos diferentes. Essa é a verdade absoluta. O que tá acontecendo aqui é o seguinte, de novo, ele só evidencia a verdade absoluta. É óbvio que existem gostos diferentes, mas isso é subjetivo, verdade subjetiva. Então, tanto, digamos assim, exemplo, Tassos gosta de azeitona e o outro não gosta de azeitona. Verdade relativa. Pronto, existe verdade relativa. Não, mas é verdade subjetiva. É verdade subjetiva porque eu restringi a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta em termos dessa proposição? Que existem gostos diferentes. Essa é a verdade absoluta. Então, tudo o que discorrer acerca de gostos diferentes é uma verdade relativa. Mas verdade relativa comparada à verdade absoluta, a verdade relativa não existe. Então... É ou não gostosa? Ok. Bom, foi um debate... foi um dos debatedores bem interessante, mas ninguém conseguiu discorrer acerca de fato que é uma verdade relativa. Todos, absolutamente todos, exceto de um que não conseguiu nem discorrer sobre o tema,
conseguiu debater. Tá? Então a maioria restringiu para verdades relativas, tá? E acerca, se você quiser assistir a questão que eu trouxe no vídeo passado de verdade relativa, não existe comparado verdade absoluta, tá? Ela não existe, tá? Então a gente está usando um elemento mais puro para analisar essa questão, que é a ferramenta mais pura, que é a lógica, tá? Então, a qualquer assunto que eles iam trazer, eles não estavam em um mundo das ideias. E esse tema é o mundo das ideias porque a verdade, ela é exata e ela é rigorosa. Tá? E ela é pura, certo? Então ninguém aí conseguiu de fato discorrer sobre o tema. E é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Os próximas vezes que eu estiver aqui, trarei mais reações, enfim. Bom, tenham um bom dia e claramente uma boa noite.